desde a produção da muda até o consumo, há emissões de gases que nós chamamos gases do efeito estufa. E esses gases precisam ser quantificados. Eles precisam ser quantificados porque o consumidor, principalmente europeu e o americano, eles estão já solicitando esse tipo de informação. Quanto que é emitido para a produção de 1 quilo de café ou de uma saca de café? Porque isso agrega valor ao produto se essa emissão for baixa. Se uma emissão for muito elevada, então o preço do café ainda não está valendo, mas já está começando a esse tipo de preocupação. Então, por isso que nós precisamos produzir um café com uma baixa emissão de gases que podem provocar o aquecimento global e as mudanças climáticas. Então, trata-se de uma coisa, de uma ação proativa. Precisamos conhecer isso para depois melhorar, mudar o manejo desse café para que ele atenda às necessidades do consumidor. Então, quais são os gases que são envolvidos nesse processo, desde a produção da muda até o consumo final, passando por transportes, por veículos. Esses são os 3 gases principais: o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso. Eu vou dizer logo de onde que eles vêm, qual é a origem desses gases no caso da cafeicultura. Então, para que a gente comece a quantificar, saber o total desses gases que são emitidos pelo cultivo, ao invés de falar cada um desses gases isoladamente, nós fazemos o que chamamos de equivalente a um deles, que é o gás carbônico. E essa equivalência é feita em função do potencial que cada gás tem de aquecer a atmosfera terrestre. Potencial que eles têm de ter o aquecimento global. Então veja, o CO2 é a unidade, é a referência. O metano é 25 e o óxido nitroso é quase 300. O que significa isso? Que nós precisamos, no caso, por exemplo, desse óxido nitroso, nós precisamos 300 vezes mais CO2, gás carbônico, para absorver a radiação que vem da Terra, que equivale a 1 kg de N2O. Então precisamos ter muito CO2, absorve uma quantidade igual a uma pequena quantidade de óxido nitroso. O metano também. Precisamos ter muito CO2 para equivaler a uma unidade de metano. Então cada gás tem um potencial diferente de absorver a radiação infravermelha da Terra. Então, é por isso que a gente calcula faz esses cálculos em termos de CO2 equivalente. Então, quando se fala de mercado de carbono, por exemplo, quando não se está falando só de carbono, do CO2, está se falando também do metano e o óxido nitroso, convertidos por cálculo em equivalente em CO2. Então, quando se fala CO2, nós estamos nos referindo a todos esses outros gases em conjunto. Então, esses são os gases que nós consideramos para fazer o cálculo do que nós chamamos de pegada de carbono, ou em inglês, carbon footprint. A pegada, qual é o rastro que se deixa, quanto gás que é emitido para produzir 1 quilo de café, ou uma saca, ou enfim, uma tonelada de café. Nós precisamos calcular isso. Então, esse cálculo é feito nessa unidade aqui, CO2 equivalente. Bem, de onde que vêm esses gases? Então, eu tenho que pensar logo em todas aquelas fases que eu mencionei aos senhores, eu tenho que saber aonde que está emitindo o gás ali, em todas aquelas fases. E um dos locais que pode emitir gás é no preparo do solo. Quando se prepara o solo para o cultivo do café, o que há é a emissão de gás carbônico que vem da decomposição da matéria orgânica que está no solo, do humus do solo. Então, simples fato de fazer uma aração,
oxigena o solo. E esse oxigênio vai fazer com que os micro-organismos, a atividade biológica, de um modo geral, entre em estado mais evoluído. E isso traz como consequência a decomposição dessa matéria orgânica e emissão de gases para a atmosfera. Então, no caso do preparo do solo, nós temos que considerar, quantificar quanto que é emitido. E nós temos técnicas para fazer isso. Depois, precisamos fazer adubações. Então, aqui eu estou colocando alguns fertilizantes nitrogenados, a ureia ou sulfato de amônia. Esse material, esses adubos, esses fertilizantes, quando adicionados ao solo, vão reagir com os micro-organismos, com os organismos do solo, ou quimicamente, e o resultado vai ser a emissão desse gás aqui, óxido nitroso. Ele não tem cheiro, mas é um gás que tem importância no aquecimento global. Então nós precisamos quantificar a emissão desses gases devido aos fertilizantes também. Mas não é só fertilizante, nós precisamos colocar calcário. E quando eu coloco calcário no solo, quando adiciona calcário, o que vai acontecer? Esse calcário vai reagir no solo e, como resultado, vai emitir gás carbônico. Mas não é só calcário, eu tenho também fertilizantes organominerais. Eles também vão reagir no solo e vão produzir gases. E aí pode ser o CO2, o óxido nitroso, dependendo da composição desses fertilizantes organominerais. Mas não é só os produtos da agricultura que emitem gás. E eu preciso de trator, preciso de caminhões para fazer esse transporte dentro da fazenda ou da fazenda para fora. E os transportes utilizam combustível fóssil, principalmente diesel. Então, de onde vem o diesel? O diesel vem do petróleo. O petróleo, ele tem que ser extraído, no caso do Brasil, é da plataforma marinha, mas esse diesel é produzido nas estações de craqueamento, é produzido o combustível, esse combustível é utilizado pelo trator, pelos caminhões, e o resultado disso é a emissão de um gás, que é o CO2, o gás carbônico, que é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Então, uma alternativa para não usar o diesel seria utilizar biocombustíveis. Por exemplo, pode ser da cana-de-açúcar, mas pode ser também da soja, né, que produz um biocombustível. Esse biocombustível, ele é usado, é produzido também nas usinas, vai no motor do trator ou do caminhão, no caso de um biodiesel, produz CO2, mas esse CO2 não contribui com o aquecimento global, porque ele é reabsorvido pela cultura subsequente, quer seja uma cana, quer seja a soja. Então, o diesel fóssil, o diesel, ele emite CO2 e precisa ser contabilizado nesse carbon footprint, na pegada do carbono, para a produção de uma saca ou de uma tonelada de café. Mas também não é só o diesel que nós temos que considerar. Em algumas usinas, no beneficiamento, usamos energia elétrica. A energia elétrica, para ser produzida, temos que fazer uma barragem. E na barragem, há emissão de metano na barragem. Então, essa energia elétrica, ela é limpa. Não emite porque ela vem de uma hidroelétrica. Mas acontece que para a produção da hidrelétrica há emissão de metano lá na origem, e nós precisamos contabilizar isso. E tem meios para fazer isso. E não é só energia elétrica, é também, em alguns beneficiamentos, se usa até lenha para fazer a secagem, enfim, a torrefação, e nisso há também emissões de gases do efeito estufa. Nós precisamos contabilizar tudo isso. Então eu vou colocar aqui para os senhores como é que a gente faz para calcular a pegada de carbono, ou carbon footprint. Então eu tenho que quantificar todos os gases que são envolvidos no processo aqui, desde a produção da muda, dos fertilizantes, do calcário, das máquinas agrícolas, dos caminhões, no caso do beneficiamento,
tudo que emite gás, eu preciso quantificar. E essa é uma forma muito simplificada da gente fazer o cálculo dessa pegada de carbono, que é a pegada de carbono, é tudo que é emitido na produção do café, menos o que é fixado pela planta, que fica retido na planta, ou no solo. Então, de onde que vêm as emissões? As emissões, como eu falei, simplificadamente, vêm do preparo do solo, de fertilizantes, calcário, combustíveis fósseis, eletricidade, que eu preciso quantificar isso. E, no caso das fixações, então vem do solo. O solo pode fixar carbono, mas também pode emitir carbono, na forma de CO2, na forma de gás carbônico, dependendo de como esse solo é manejado. Então aqui, essa é uma equação muito simplificada de fazer o cálculo da pegada de carbono. Então, vejam que o processo é complicado pelo número de fontes envolvidas na produção do café. Mas o cálculo exige muito cuidado para não se duplicar o cálculo de uma determinada fonte. Por exemplo, no caso do preparo do solo, o CO2 que é emitido no preparo do solo, que vem da decomposição da matéria orgânica, é um carbono que já existia, é um carbono que já estava no solo, ele precisa ser quantificado. E muitas pessoas, não compreendem bem a origem desses gases e deixam de contabilizar. O que fica um cálculo inadequado ou incorreto. Bom, essa é a maneira também simples de se fazer o cálculo da pegada. Eu preciso quantificar as emissões de CO2, metano e N2O dos vários insumos, das várias fontes. Então, por exemplo, se tenho ureia, eu preciso saber quantos quilogramas ou toneladas de ureia são colocadas por hectare. O esterco, quanto que eu coloco por hectare. O calcário, o diesel, quantos litros são consumidos por hectare. Eletricidade, quantos megawatts são consumidos por mês ou por ano numa propriedade. Então, eu tenho que saber isso, eu tenho que fazer um inventário dessas emissões, desses insumos ou dessas fontes que podem gerar gases de efeito estufa. E o cálculo é sabendo essa quantidade aqui, eu tenho que multiplicar por o que nós chamamos de um fator de emissão. Né? Um fator de emissão. Então, por exemplo, a ureia, para determinadas circunstâncias, determinados locais, dependendo do clima, dependendo do solo, uma quantidade que eu coloco é transformada em N2O. Eu preciso quantificar isso. Ainda no Brasil, nós não temos todos esses cálculos feitos. Por isso que muitas vezes nós temos que usar dados da literatura que não são muito corretos, não são adequados. Então, mas na ausência desses dados, eu preciso usar os dados que existem na literatura. Quanto, por exemplo, do esterco de curral, ele não é só esterco, ele é misturado com outros produtos, e isso dá fator de emissão diferente. Então, para cada local, eu teria que fazer o cálculo do fator de emissão. A energia elétrica, por exemplo, ela é variável ao longo do ano. A fonte, por exemplo, numa época de seca, entra muita termoelétrica, e a termoelétrica emite gás, CO2. Né? Quando não tem seca e é só hidroelétrica, a maior emissão é de metano nos reservatórios. Então veja que é uma flutuação, no caso da energia elétrica, mas tudo isso tem que ser levado em conta rigorosamente no cálculo do carbon footprint de um produto. Eu estou falando do café, mas isso é válido para outros produtos também. Bem, nós fizemos algumas estimativas para Minas Gerais. Quantificamos o carbon footprint na produção do café em 3 regiões aqui de Minas Gerais. A região do Cerrado Mineiro,
a região das Matas de Minas e no sul de Minas. Utilizamos algumas fazendas que são referências, né? E não vou de cada um desses locais, do Cerrado, da Mata de Minas e do sul de Minas. E nessas propriedades nós levantamos todas as fontes de emissão de cada uma delas e quantificamos o que a gente chama de carbon footprint. Para fazer isso, a gente usa uma série de normas e dados que a gente tem na literatura, ou são dados próprios. Esses são os principais protocolos que nós utilizamos para fazer esses cálculos. Basicamente são protocolos internacionais aceitos, por exemplo, como esse GHG Protocol, que é que baliza um pouco os nossos cálculos. Mas nós já fomos desenvolvendo isso mais especificamente para o território brasileiro e para algumas culturas. Estamos procurando melhorar isso, para produzir uma pegada de carbono, um carbon footprint mais próximo da realidade brasileira. Bom, naquelas 3 fazendas que nós, representante de cada uma daquelas regiões, nós fizemos isso para algum biênio, porque os senhores sabem muito bem que se fizer para um ano pode ser muito atípico, um ano que não se coloca calcário, ou que o fertilizante é colocado de outra dose, enfim, é preferível, em nosso caso nós fizemos apenas para 2 anos, mas que seja feito por mais de 2 anos até. Um ano só pode causar algum engano, exatamente por ser algumas ações muito específicas para um determinado ano. Então é preciso fazer por um período. Nesse caso, nós fizemos para o biênio 2009-2010, que é um período já que já dá um significado um pouco mais agregado às nossas informações. Bem, alguns resultados parciais que nós vamos apresentar aos senhores aqui. Aqui eu estou colocando então apenas a distribuição relativa dos 3 gases, o CO2, o metano e N2O, nas principais fontes de emissão de gases de efeito estufa. Então, combustíveis, essa é a distribuição naquelas 3 regiões. A distribuição relativa dos 100% do que é emitido de CO2 equivalente, dos 100%, 22% nessa região do Cerrado é derivado de combustíveis. 13% nas regiões da mata, da emissão total, vem dos combustíveis, e assim por diante. Mas também fizemos para os outros casos da eletricidade, de fertilizantes, do calcário. Então a gente vê que nessa distribuição relativa das emissões por fontes, o que é mais importante é a emissão pela aplicação, pela incorporação de adubos nitrogenados. Então, os adubos nitrogenados, nas 3 regiões, foram aquelas que representam mais de 50%, quase mais de 60% das emissões, de todas as emissões, vêm de fertilizantes nitrogenados. E no caso dessa propriedade aqui no sul, foi a que menos emitiu por fertilizantes, e eu vou dizer por quê logo em seguida. Então, quando a gente pega no Cerrado, 68% das emissões vem de fertilizantes nitrogenados, e essa é a distribuição dos fertilizantes utilizados naquele biênio, onde do total das emissões dos fertilizantes colocados nitrogenados, mais de 60% vem da ureia. Então, aí que justifica a enorme emissão nessa região do Cerrado. No caso das matas de Minas, 75% das emissões totais vêm de fertilizantes. E aqui a gente vê que apenas 9% do nitrogênio que é adicionado ao solo, apenas 9% vem de esterco bovino mais palha de café. Aqui na região do Cerrado, naquela propriedade que nós utilizamos, nós tínhamos 21%. Então,
quanto mais estercos se coloca, menor a emissão de N2O devido à fertilização nitrogenada. E por último, no sul de Minas, a menor emissão, 59% do total do que é emitido vem de fertilizantes. E se nós notarmos, é a região que mais aplica fertilizantes organominerais. O que significa a emissão final é menor, porque no organomineral as emissões são menores. Então, essa é um pouco das informações apenas dos fertilizantes nitrogenados que eu vou colocar aqui aos senhores. Mas, se nós agora quantificarmos, adicionarmos as emissões devido a calcário, devido ao diesel que é utilizado, enfim, todas as fontes principais de emissão, a gente vai ver que a pegada de carbono, o carbon footprint, aqui do Cerrado, por ser a fonte, o local que mais emite N2O, a pegada de carbono é maior, 2,3 kg de CO2 equivalente por quilo de café produzido. E na região do sul de Minas, por aquela que se apresenta com maior aplicação de fertilizantes organominerais, tem um footprint, acho, 3 vezes menor do que uma região que aplica mais fertilizantes minerais. Eu não sou contra fertilizante mineral, não estou dizendo, estou colocando os dados que são apresentados aqui. Eu acho que precisa se colocar os fertilizantes nitrogenados, mas nós precisamos agora pensar que tipo de fertilizante nitrogenado que nós devemos aplicar para agora não só resolver o problema nutricional, mas também um problema ambiental, uma vez que o N2O, derivado de fertilizantes, tem um potencial e tem uma participação muito grande no aquecimento global e em possíveis mudanças climáticas. Quer dizer que fertilizantes nitrogenados precisam ter uma atenção agora, não só na maneira de se aplicar para fins de produtividade, mas também para fins de ambiente. Então, esses são alguns desafios que eu estou colocando aqui, para que a gente possa reduzir essa pegada de carbono. Primeiro, determinar melhor essa pegada de carbono. Porque o que eu apresentei aos senhores aqui é a emissão de alguma das fontes. E eu não incluí, por falta de informações, o solo como um potencial de incrementar carbono. Se as práticas agrícolas que forem utilizadas resultarem num incremento de carbono no solo, então eu preciso deduzir das emissões aquele sequestro de carbono pelos solos. Só que ainda nós não temos essas informações de uma forma bem distribuída aqui em Minas ou em outras regiões do país. Então são alguns desafios que nós achamos que são importantes para que a gente possa fazer uma pegada de carbono mais eficiente, mais correta. Um dos desafios é efetivamente determinar aqueles fatores de emissão que eu coloquei ao senhor no início. Nós não sabemos claramente quais são os fatores de emissão. Se eu coloco 1 tonelada de ureia no solo, quanto daquela tonelada de ureia é transformado em óxido nitroso? Isso vai depender do tipo de solo, se o solo é mais arenoso ou mais argiloso, a época do ano, a região climática. Isso é um desafio que a academia tem para resolver e nós estamos procurando fazer isso. Outro desafio é nós temos que, já sabendo que as maiores emissões vêm de fertilizantes nitrogenados, nós precisamos agora, com os fertilizantes que já existem, porque outros estão vindo, mas com aqueles que existem, que estão disponíveis, como é que nós podemos reduzir essa emissão de N2O dos fertilizantes já existentes? Essa é outro desafio. E por último, eu preciso quantificar a mudança de estoque de carbono no solo quando se cultiva o café por longo período.
né? Preciso saber se há um incremento de carbono no solo. Se houver esse incremento, eu posso deduzir parte das emissões pelo aumento, pelo carbono que está introduzido no solo. Se eu estou fazendo pegada de carbono, não é justo só quantificar a emissão. Eu tenho que valorizar o que é fixado no solo e pela planta também. Então, esse é um outro desafio, porque essa incorporação de carbono no solo não é homogênea. Vai depender do insumo, do que é colocado, da forma com que ele é colocado, da época do ano. Esse é um outro grande desafio que nós temos pela frente. Começando então por esse desafio de calcular o fator de emissão. Para fazer isso, tem técnicas para fazer isso. E nós estamos fazendo essa técnica, baseia basicamente, os dados que nós estamos colocando são dados da literatura. E nós não podemos colocar isso. E como que nós vamos fazer? Nós temos que pegar esses fertilizantes e o que nós temos que fazer com eles é fazer testes, colocar os diferentes doses, diferentes fontes e diferentes modos de aplicação e avaliar as emissões deles em diferentes condições do território brasileiro. É isso que está sendo feito, né? Esse é um desafio, porque as variáveis são muito grandes. E nós temos, através da academia, temos aqui a Maísa Belisário, que acaba de defender a tese dela lá em Piracicaba, sob a nossa orientação, já produzindo, ela está aqui presente, já produzindo algumas informações do café. Mas o desafio não é só no café, o desafio é para as outras culturas também. E o Brasil não tem ainda esse tipo de informação disponível para ser colocado, ou fazer cálculos de pegada mais específicos ou mais bem calculados. Então, para fazer essa quantificação de emissão de gases de um fertilizante ou do resíduo que se coloca no solo, a gente tem uma estratégia de usar câmaras que a gente pode colocar no solo. Essas câmaras a gente coloca aqui, por exemplo, o fertilizante ou o resíduo, né? Fecha-se essa tampa, e deixa-se aumentar a concentração desses gases dentro da câmara, coletando amostras em tempos diferentes, isso levando para equipamentos, né, que nós temos disponíveis, né? Então, coloca-se em equipamentos e a gente consegue quantificar essas emissões. É assim que a gente pode fazer aqui no campo, né? Coloca aqui uma base no solo, aqui são diferentes culturas que nós estamos usando, essas câmaras de incubação no campo, para se quantificar essas emissões de fertilizantes ou de resíduos que são adicionados no solo. Então as amostras são coletadas, né, através de seringas, né, e levadas essas seringas, leva-se a equipamentos como esse, e como aquela câmara foi fechada, e a gente coleta a amostra no tempo zero, no tempo que se fechou a câmara, depois 5, 10, 30 minutos depois de fechada a câmara, temos amostras de diferentes tempos, leva-se nesses equipamentos aqui, e com isso a gente consegue determinar o que a gente chama de fluxo desses gases, né? Esse fluxo desses gases aqui. Então a gente sabe miligramas de N2O por hora, ou por dia, ou por mês, pelo cultivo inteiro. Então são técnicas que nós utilizamos para compreender, para quantificar essas emissões. Aqui são, no caso específico de fertilizantes, no caso da cultura do café, são câmaras desse tipo, mas pode ser diferentes também. Aqui já na cultura do café, esse aqui são as imagens da Maísa que está aqui presente. É preciso colocar alguns equipamentos, que a gente não vai ao caso, desses detalhes metodológicos, para se quantificar efetivamente essas emissões desses gases do solo. No caso da cultura do café, se coloca isso, tem que ter um tratamento estatístico para ter a validade, então tem que ter a repetibilidade, o número de câmaras. Isso é o método científico, que não é o caso da gente discutir aqui, para ter a validade dessas informações.
Aí esses gases são medidos quase que diariamente, praticamente diariamente, né? Até, veja que aqui esses gases não são emitidos imediatamente, eles têm um tempo para se começar a emitir depois de colocado o fertilizante no solo, e depois, então, até chegar numa emissão zero, a gente sabe, então, quanto, integrando essas curvas aqui, sabe quanto foi colocado no solo, quanto que foi emitido na forma de gás, para cada um dos fertilizantes que a gente usa naquela cultura específica, naquela situação específica. Então, eu estou colocando bem rapidamente o processo, a parte metodológica que nós fazemos para se quantificar esses gases. Aqui também nós fazemos na parte de líquida, no café também temos o beneficiamento, então é preciso quantificar o metano que é produzido, que é emitido em tanques, né, do beneficiamento, né? Então, quando esses líquidos de lavagem, eles são depositados, eles podem emitir metano. Vocês já viram muito daquelas bolhas saindo, então é preciso quantificar. E aí são câmeras que nós desenvolvemos especificamente para captar o gás de tanques de locais de beneficiamento de café ou de outros resíduos. E o terceiro vamos dizer, desafio que nós temos é quantificar o estoque de carbono, a mudança de estoque de carbono durante o ciclo do café. Então, para calcular o estoque de carbono, primeiro temos que ir lá no terreno, fazer uma trincheira, coleta as amostras de várias profundidades, e para fazer o estoque de carbono, eu preciso ter, além da amostra para fazer a análise do carbono, eu preciso ter um dado que chama da densidade do solo. São detalhes técnicos que a gente não precisa estar muito detalhando aqui, mas o estoque do carbono é o conteúdo de carbono, a porcentagem de carbono que tem numa amostra, multiplicada então pela densidade e pela espessura da camada. É assim que a gente determina o estoque de carbono. São técnicas que já são consagradas e que nós utilizamos nesse caso da cultura do café. Bom, isso que é feito é um procedimento que a gente faz, né? Coleta-se amostras em várias profundidades, 0,10, 10,20, 20, 30, até 1 metro de profundidade, e coleta também amostras de densidade para fazer o cálculo do estoque. Essa é uma maneira de fazer a densidade, né, usando cilindros. E depois, para fazer a porcentagem de carbono, tem equipamentos especiais, né, específicos para isso. Esse é um deles, né? A amostra é incinerada a 1.200 graus, o gás produzido é avaliado em equipamentos específicos como esse, com infravermelho, se quantifica o carbono que tinha no solo naquele estágio de desenvolvimento da planta. Bom, e por que eu estou falando do carbono do solo? Voltando a dizer para os senhores, eu preciso não só quantificar as emissões, mas eu preciso deduzir se o manejo do café foi bem feito. Se ele for bem feito, a tendência é que o estoque de carbono do solo aumente em função do tempo. E se ele aumentar em função do tempo, então eu posso deduzir parte das emissões do preparo do solo, dos fertilizantes, da emissão de R2O de fertilizantes e assim por diante. Mas, se a condução do café não for conservacionista, no modo conservacionista, a tendência também é que esse carbono também perca com o tempo de cultivo do café. Se não for adicionados resíduos orgânicos na medida certa, então aí complica, porque além das emissões por todos esses tratos, você também tem que somar as emissões da mudança de estoque de carbono do solo, e a pegada do carbono aumenta mais ainda. Essa questão aqui é nova, da incorporação do dado de carbono, e ele deve sair no próximo ano. A necessidade de se colocar o carbono como um dos elementos no cálculo da pegada de carbono, do café, principalmente. Existe na Bélgica,
em Bruxelas, temos reuniões periódicas para definir uma metodologia do cálculo da pegada de carbono do café. E há um ano atrás foi decidido que é necessário introduzir o carbono do solo e da planta também. Então é uma necessidade que virá já a partir de 2014 ou 2015, essa necessidade, porque até agora é só isso que é feito. Mas nós não achamos justo para aqueles que fazem uma agricultura conservacionista, que retorna resíduos no solo, porque aí nós estamos efetivamente reduzindo as emissões por a fixação que nós estamos colocando mais resíduos no solo. Estão premiando aqueles que fazem a agricultura conservacionista mais corretamente. Bom, aí vem o conceito da sustentabilidade. A sustentabilidade, que eu queria só dizer por que eu estou colocando isso. A sustentabilidade é uma coisa nova. Bom, ela já começa desde 87, com essa senhora Gro Brundtland, que era uma primeira-ministra da Noruega. E ela falou que a sustentabilidade é a capacidade de suprir as necessidades da geração presente, a nossa geração, sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas. Quer dizer, nós temos que utilizar os recursos naturais que nós temos, mas nós não podemos exaurir isso agora. Nós temos que dar oportunidade para as gerações que vierem depois de nós, também de ter os mesmos direitos que nós estamos tendo. Isso é a sustentabilidade. E eu estou falando isso porque na cultura do café, essa questão da sustentabilidade já começa a ser mais claramente, mas não é só na subjetividade, aparece ser em forma de cálculo, é preciso quantificar essa sustentabilidade, não apenas falar, olha, tal atividade é sustentável, baseado no quê? Qual que foi a referência? Quem mediu isso? Então eu estou colocando isso porque a sustentabilidade, a parte de gases é uma parte importante dentro da sustentabilidade. Então a sustentabilidade, ela tem, o senhor já sabe, eu não vou insistir nisso, ela tem 3 pilares, né? O pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental. Para se uma atividade ser considerada sustentável, ela tem que atender esses 3 pilares. E cada pilar tem uma série de quesitos que tem que ser cumpridos. Dizer apenas um desses quesitos